Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Pai, Pai, por que me desamparaste? Será que isso significa que Cristo não sabia que isso iria acontecer? Será que ele não ouviu sobre esta situação do Pai? Ou tem algum outro significado mais profundo do grito de desespero ou de angústia do filho? Bem-vindos para mais um episódio da Verdade Inédita e eu sou o seu apresentador, irmão Yuli Villamin. Se preparem para mais uma noite reveladora ao revelarmos a verdade sobre uma das últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz. E este episódio é chamado O Justo Desamparado. E me deixe apresentar a vocês o servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, um pregador da verdade, o irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, em toda a terra habitável. Eu espero que essa transmissão esteja chegando a todos, através, primeiramente, da ajuda de Deus e também com a tecnologia moderna que temos hoje. Ao prosseguirmos expondo verdades ocultas da Bíblia, realmente queremos estar no nível do título deste podcast. E ao continuarmos, esperamos que estejam conosco durante uma hora e meia, próximas uma hora e meia que estaremos conversando. Verdades que não geralmente são discutidas pela maior parte dos grupos religiosos em nosso tempo. Como dizemos em nosso programa, essas são verdades inéditas na Bíblia. E vocês, por si só, ou por vocês mesmos, podem julgar se nós legitimamente podemos chamar o nosso programa desta forma. Então, irmão Yuli, o que é que nós temos para discutir esta noite? Se nosso episódio para esta noite, irmão Eli, é chamado O Justo Desamparado, que trata de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava naquela cruz, no madeiro, em sofrimento, ele expressou as palavras: Pai, Pai, por que me desamparastes? E isso é bem confuso para alguém que não tem um entendimento completo da Bíblia, porque podemos ler em um versículo da Bíblia que o Pai, primeiramente, ele é filho de Deus Pai. E só aí nós já vamos nos perguntar por que ele permitiu ou deixou que seu filho perecesse na cruz. E há também um versículo na Bíblia que diz que Deus nunca desamparará o justo. E é algo óbvio, ou que nem precisa ser dito, que o Senhor Jesus Cristo é o mais justo dentre todos os justos. Então, por que ele, irmão Eli, por que ele teria desamparado o Senhor Jesus Cristo? E talvez outra pergunta é que, será que o Senhor Jesus Cristo realmente não sabia que isso iria acontecer com ele? Será que isto é algo que o Pai não contou a ele? Quando nós podemos ler versículo após versículo de que ele era muito próximo ao Pai e ele disse aos apóstolos que tudo que ele ouviu do Pai, ele contou também a eles. Então, Jesus, como o Filho unigênito do Pai Todo-Poderoso, teria sido privado das coisas que somente o Pai sabe. Me corrija se eu estiver errado, irmão Eli. Sim, estou ouvindo. Este é o dilema ou a complexidade que nós temos que resolver com os nossos ouvintes esta noite, irmão Eli. Será que isso é algo que o Senhor Jesus Cristo não sabia que iria lhe acontecer na cruz? O sofrimento? Bom, de fato, ele sabia todas as coisas que iriam lhe acontecer, incluindo tudo que iria lhe acontecer. Sendo um filho enviado pelo Pai, o Pai é aberto, em relação ao seu filho. Quero dizer que tudo que iria lhe acontecer, ele sabia. Vamos ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Então eu disse: Eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, neste versículo, o Senhor Jesus Cristo fala. Ele disse: Eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, isso é muito claro, que ele iria fazer a vontade de Deus. Aceita, irmão Yuli? Sim, concordo, irmão Eli. É por isso que, após todas as coisas terem sido ditas, incluindo esta que nós estamos falando agora, antes de entregar o seu espírito ou de expirar, ele disse: Consumatum est. Algo que é muito famoso entre os católicos, significando está consumado, está concluído. Então ele tinha que cumprir a obra que o Pai lhe deu. Está claro?
Amém, irmão. Ele devia consumar. E outra coisa que ele sabia, entre as últimas obras que ele devia fazer na terra, é que ele estava ciente de todas essas coisas. Vamos ler em 4:34 de João, irmão Yuli. Ele disse aos apóstolos: Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Então ele sabia desde o começo até o fim de que ele iria completar as obras que o Pai lhe deu. Então isso é claro, nenhuma dessas coisas é duvidosa. Ele sabia tudo. Mas então por que ele disse, irmão Eli, Pai, por que me desamparaste? E você disse há pouco de que ele é justo e ele foi desamparado pelo Senhor. Vamos colocar isso como um fator disciplinador em entender as palavras de Deus na Bíblia. Vamos estabelecer isso. Neste programa, talvez você não ouça em outro programa, mas você com certeza ouvirá aqui, que na Bíblia há sempre um guia para podermos chegar numa conclusão justa. Não conclusões vindas de nossas próprias mentes ou conclusões premeditadas, precipitadas ou ideias preconcebidas, como outras pessoas dizem. Isso nós não devemos aplicar essas coisas, as palavras de Deus na Bíblia. Toda vez que a palavra de Deus fala, devemos ser guiados pelo fato de que a Bíblia nos informa de que há áreas em que nós não estamos livres para pensar. Ou existem certos aspectos, certas áreas de pensamento ou escolas de pensamento que nós nem devemos nem mesmo pensar, nem ousar tocar nessas coisas. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, nós devemos saber que a verdade, todas as coisas reais que vêm do Pai são a verdade, pois a verdade tem uma soma, uma somatória, um total, irmão Yoli. Então, são coisas que já são contadas, a verdade já é algo contado. Você não deve acrescentar, você não deve subtrair. Em Salmo 119, 160 diz: A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A soma da tua palavra é a verdade. Então a verdade é todas as palavras de Deus unidas. Elas fazem a verdade. Precisamos saber toda essa soma para julgar que é a verdade. Nada deve ser tirado, nada deve ser adicionado a esta soma das palavras que consistem ou que compõem a verdade que devemos conhecer na Bíblia. Então existem elementos que devem ser incluídos, todos os elementos incluídos na verdade, e se não tiver todos os elementos, não é verdade? Exato, quase como na corte dos homens, no tribunal, quando você vai testemunhar, você deve prometer ou jurar, no caso, dizer a verdade, nada mais do que a verdade, toda a verdade. Porque se você esconder do juiz uma parte, uma parcela da verdade, ele não vai entender e poder julgar corretamente. Então, quando se trata disso, também é assim, na verdade, a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Então, a verdade é algo na Bíblia que já é somado, já tem uma somatória. Você não tem a liberdade de ir além da soma da verdade na Bíblia, de subtrair e também não de ir além disso. Como isso é possível, irmão Eli? Ir além da verdade é ir além do que está escrito. Como está em 1 Coríntios 4:6, Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vós, para que aprendais de nós, o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Muito particular nessa parte que aprendais de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Então, somente devemos ser educados na verdade que foi escrita. E é suficiente. Por que eu digo suficiente? Porque se não fosse suficiente, os apóstolos não nos disciplinariam a aprender somente as coisas que foram escritas na Bíblia. Concorda, irmão Yuli? Amém, irmão Eli? Há um pouco tempo atrás você disse que Deus não desampara o justo. Isso está na Bíblia. Em Hebreus 13:5, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa de Deus aos seus servos, que são pessoas justas, retas.
não te deixarei, nem te desampararei. E além disso, irmão Yuli, é preciso aprender outra coisa nisto. Quando Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei, há uma certa contradição. Quando Jesus disse, por que me desamparaste? Simão, porque, se não me engano, este versículo de Hebreus 13:5, Deus está falando com um ser humano justo, que ele nunca vai desamparar um justo, mas o Senhor Jesus Cristo não é um simples ser humano, ele é o Filho unigênito. E ainda assim, o Senhor Jesus disse, por que me desamparaste? Então vai parecer para outros como uma óbvia contradição. Mas nós precisamos ser governados pela palavra de Deus antes de pularmos para uma conclusão. E por quê? Em Provérbios 8:8 diz, justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Então não há nada tortuoso, distorcido, nem perverso. Então não existe contradição. E você também disse há pouco que o Senhor Jesus Cristo é um justo, mas então por que o Pai o desamparou? Bem, a primeira coisa que eu quero que você analise comigo e também para os nossos ouvintes é isto. Lembre que o Senhor Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Ele sabe todas as coisas que ele iria fazer, guiado pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então ele sabe o que ele iria fazer desde o começo até o fim. E foi dito por ele quando veio ao mundo, ele disse, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Então está claro, é muito claro que ele sabe o que ele vai fazer, desde quando começar e qual será o fim. Então, por que parece que, como se próximo ao fim, ele estivesse questionando ao Pai? Será que seria lógico do Senhor Jesus Cristo perguntar ao Pai, por que me desamparaste? Considerando o que você disse, que ele é filho de Deus e uma pessoa justa ou reta? Bom, primeiramente, ele não era justo naquele exato momento, naquela exata instância. Por que, irmão Eli? Porque a Bíblia assim o diz. Então, há uma prova? Sim, o versículo que você está lendo, pois foi dito, não te deixarei, nem te desampararei. Então, se você é justo, mesmo, principalmente se você for o filho de Deus, ele nunca vai te abandonar. Mesmo que eu não seja o filho de Deus, mas se eu servir a Deus com fé e fidelidade no meu coração, a promessa se aplica a mim, a você e a todas as demais pessoas, os mais pobres dos pobres, porque Deus nunca mente. Sim, em Tito 1:2, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, o Deus da Bíblia não pode mentir. Ele é incapaz de mentir. Então, quando ele disse, não te desampararei, se você é um justo, ele nunca vai te abandonar. Sim, então se você sabe que ele não vai abandonar um justo, e a promessa dele, não te desampararei, e Deus não mente, então a noção que devemos pensar neste ponto é que naquele momento, quando Deus o desamparou, irmão Yuli, é porque ele não era justo. Então, o Pai desamparou nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sem dúvida, porque Jesus também não iria mentir. Ele sentiu que foi desamparado. Porém, naquele tempo, irmão Yuli, algo milagroso estava acontecendo. E o que é isso, irmão Eli? Em 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou repetir. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Nós, pela comunidade cristã, pelos servos de Deus fiéis, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou contra Deus. Isso foi testificado também por Pedro. Em 1 Pedro 2:22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, ele não cometeu pecado, ele não mentiu, ele nunca falou engano algum, nunca disse algo errado, ele não pecou. Porém, naquele momento em particular, no tempo, ele foi feito por Deus pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ao invés de nós sermos punidos, o Senhor Jesus Cristo
foi o nosso representante na cruz para obter a justiça de Deus. Porque se você peca, você tem que morrer. Isso é claro. Se você pecou, você tem que morrer. E quando ele estava para morrer, ele absorveu todos os nossos pecados, nos representando na cruz. Então, o que há de errado quando ele disse, Pai, por que me desamparaste? Ele somente foi o nosso representante. E excresça a partir de que Cristo é quem estava gritando ali, de que era ele quem estava clamando naquele momento, mas que era para ser nós lá, não é lugar para ele. Então, nos representando, ele estava clamando aquele clamor da humanidade por causa do pecado. Por que me desamparaste? Você entende esse ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse, Pai, por que me desamparaste? Ele não estava falando por si mesmo. Ele estava falando pelas injustiças da humanidade. Sim, ele estava falando em representação de todos os seres humanos que são pecadores. Ele estava clamando, gritando o grito que nós deveríamos dar, porque ainda que ele não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós. Ainda em um outro versículo, não sei se está bem claro nas traduções, podemos ler? 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então está muito claro, o fez pecado por nós. Então ele estava nos representando na cruz, ele tomou o nosso lugar na cruz. Por isso ele é nosso Redentor, ele é o Redentor. Então naquele momento exato no tempo, Deus tinha que desampará-lo para que ele pagasse pela penalidade do pecado, que é a justiça de Deus. Então Jesus Cristo o fez, mas ele não o fez por sua própria causa, mas ele o fez por nós, por nossa causa. Por isso, quando ele estava clamando na cruz, ele disse, por que me desamparaste? Agora imagine que fosse você que estivesse na cruz. Seria adequado para você ser desamparado por causa dos seus muitos pecados. Sim, por não ser digno. Sim, não somos dignos de sermos salvos naquela situação. Agora, outra coisa que é necessário entender é que o Senhor Jesus Cristo realmente sabia o que lhe aconteceria. Então, por si mesmo, ele não faria essa pergunta. Porque ele sabia, desde o começo até o final, o que ele iria fazer. Vamos provar isso. Em João, capítulo 12, versículo 27, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Muito claro, muito claro. Ele estava só imaginando. Ele é ele mesmo, Filho de Deus, certo, irmão Yuli? Você deve pensar... Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está numa gravação de um filme, numa filmagem. Você é um ator, digamos. Você é forte, você é feliz. Mas quando o diretor pede ou diz para o início das filmagens, quando ele diz luz, câmera, ação, de repente você vai praticamente se tornar outra pessoa, porque você vai estar atuando um outro personagem, alguém que é triste, chorando, mas antes você estava feliz, assim como o Senhor Jesus Cristo estava imaginando o que iria lhe acontecer, porque ele realmente sabia o que aconteceria com ele. Ele disse, agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Ele sabia muito bem que a hora estava vindo, mas ele ainda era considerado filho de Deus ali, nesse momento. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Então, imaginando as dores, a agonia que iria sofrer, ele orou ao Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Vamos ler a oração. Em Mateus 26, o Senhor Jesus Cristo orou isso antes de ser capturado. Ele sabia o que iria acontecer nas próximas horas ou na próxima noite, então ele orou em Mateus 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele iria sofrer naquela noite, no dia que estava por vir. Ele sabia que ia morrer no dia seguinte. Por isso ele disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ele disse. Então ele sabe tudo o que vai acontecer com ele naquela noite e no dia seguinte, quando às 15h ele seria pendurado no madeiro, morreria na cruz. Agora, todas essas declarações,
Ele está falando como filho de Deus. Ele está dizendo isso como filho de Deus, perguntando ao Pai se é possível, passa de mim este cálice, salva-me desta hora. Mas ele disse, mas esta é para isso que eu vim a esta hora, ele disse. Por isso vamos pensar que ali ou agora ele estava falando como filho de Deus. Porém, naquele momento na cruz, na exata hora de sua morte, tinha mais alguém ali. Não ele, não o nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos nós, éramos nós. A humanidade. Sim, a humanidade. A humanidade que teve que ser representada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo todas aquelas punições, a dor, a agonia, etc., a humilhação. E naquela exata hora, somente naqueles minutos específicos, ele estava fazendo uma pergunta que deve ser a nossa pergunta. Pai, por que me desamparaste? É uma resposta definitiva da Bíblia. Eu te desamparei porque você deve morrer, porque se tornou pecado. Isso por nós. Isso não era para ele. Isso é para nós. Devia ser o nosso grito, o nosso clamor. Por que Deus desamparou em várias ocasiões partes da humanidade? Em terremotos, em enchentes, em tsunamis. Talvez essa seja a pergunta de intelectuais. Por quê? Por que fomos desamparados? Por que esta pandemia? Não, Yuli. Porque somos pecadores. Quase toda a humanidade não deu ouvido aos conselhos do Senhor. Por isso que quando o tempo veio, nós seremos desamparados, abandonados. Em 1:24 de Provérbios, vamos ler. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Versículo 25. Antes desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão. Versículo 26. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando sobrevier o vosso terror. Versículo 27. Quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. É equivalente a dizer, irmão Yuli, equivalente a dizer, eu vou te abandonar. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então é só justiça que Deus te desampare se você não deu atenção aos avisos dele. Agora, em representação da humanidade, naquela hora exata em que Deus o permitiria morrer, realmente Deus o desamparou. E em nosso lugar. Então, aquele que foi desamparado foi a humanidade. Deus nos permitindo morrer por causa de nossos pecados. E essa morte, que era para nós, foi tomada pelo Senhor Jesus Cristo naquele momento exato, naquela hora específica. Por isso ele foi chamado na Bíblia como o Redentor. Ele nos redimiu. Por isso, então, ele tomou o nosso lugar naquela hora em específica. Agora, nós temos que resolver algo, irmão Yuli. O que, irmão Eli? Por que me desamparaste? Tantos padres católicos, teólogos, falaram sobre isto em várias maneiras que eu não encontrei como sendo algo bíblico. Agora vamos fazê-lo da maneira bíblica, da forma bíblica. Cristo sabia. Será que ele sabia as coisas que aconteceriam com ele? Claro que sabia. Mas nem toda pergunta é realmente feita para se saber a resposta. Você concorda? Se você diz, irmão Eli, existem perguntas que você faz que você não tem a intenção de saber a resposta. Existem perguntas que nos ensinam. Quando um pai está bravo por causa de uma obra do filho, ele olha para o filho e diz, olha para mim, não sou teu pai? Será que o filho não sabe que é o pai dele? Realmente é o pai. Mas então por que ele está fazendo a pergunta assim? Não sou teu pai? Não sabe que eu sou teu pai? Você sabe qual é o meu ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Às vezes nós dizemos coisas ou perguntamos certas coisas, mesmo que não é nossa intenção buscar pela resposta. Às vezes só queremos enfatizar algo, porque, como este caso, que acontece que um pai pergunta, não sou teu pai? É claro que ele sabe que é o pai dele. Talvez ele só esteja perguntando para enfatizar que tem
autoridade sobre ele sendo filho dele. E não somente isso. O que mais, irmão Eli? Ele quer que seu filho ou filha pense que através dessa pergunta você está dando a ele algo para pensar, para analisar e para entender. Dessa forma, assim, no tempo de João o Batista, quando ele foi preso, ele enviou seus discípulos para irem até o Senhor Jesus Cristo e perguntarem a ele se ele realmente era o Messias, não é? Vamos ler em Mateus 11:2. Ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe. Versículo 3. És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Versículo 5. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Veja, João Batista é o primo do Senhor Jesus Cristo. Sim, irmão Eli. Foi ele que foi enviado por Deus para apresentar Cristo à nação de Israel, introduzi-lo. Agora, quando João o Batista batizou o Senhor Jesus Cristo, ele certamente o conhecia. Ele conhecia o Senhor Jesus Cristo quando batizou o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos provar primeiro que realmente ele reconheceu em João 1:31. Eu não o conhecia, mas para que ele se fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Versículo 32. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Versículo 33. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Versículo 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, no dia do batismo, João o Batista o reconheceu, porque Deus, que o enviou para batizar em água, lhe disse: sobre quem vires descer o Espírito de Deus como pomba e permanecer sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. E o João Batista, falando, disse: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Ele tinha certeza. Talvez só no momento do batismo, naquele momento especificamente, ele reconheceu que era o Messias, o Filho de Deus. Mas por que João depois, quando já havia sido aprisionado, em 11:2, ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Então, era bem sabido por João Batista que esse era o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir. Mas por que João estava fazendo essa pergunta, enviando seus discípulos até o Senhor Jesus Cristo para perguntar isso? És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Será que essa pergunta estava buscando uma resposta, ou esperando respostas, quando João já sabia, já conhecia o Senhor Jesus Cristo, que era ele que havia de vir quando foi batizado por João? Agora, depois que João foi aprisionado, mandando 2 dos seus discípulos para perguntarem ao Senhor Jesus Cristo: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos por outro? Qual o significado dessa pergunta? O significado dessa pergunta, irmão Yuli, é para que essas pessoas que foram enviadas por João entendessem que Jesus era realmente o Cristo, Filho de Deus. Não era para João esclarecer, mas as pessoas que ele enviou. Agora, minha noção é que quando o Senhor Jesus Cristo fez aquela pergunta na cruz, Pai, ou Eli, Eli, lama sabachthani, isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Será que não estamos pensando que essa pergunta, sim, era isso que eu queria perguntar a você, irmão Hélio, porque o nosso Senhor é um mestre. Ele é um mestre para os discípulos e um mestre para os cristãos. E um bom mestre, não é um mestre qualquer, mas o melhor mestre que alguém pode ter. E eu ouvi de você, irmão Eli, que um bom mestre sempre tenta ensinar em tudo que ele faz. Quando ele fala, ele ensina. Quando ele trabalha, ele ensina. Não há um segundo sequer que um bom mestre não ensine seus alunos. Considerando isso, irmão Eli, quando o Senhor Jesus Cristo expressou essas palavras na cruz, eu acho que ele não expressou sem razão ou para nada, mas ele queria ensinar algo. Estou correto, irmão Eli?
Precisamente. Exatamente. Porque essa pergunta, se talvez podemos colocar assim, que é uma pergunta por causa de agonia, por causa da dor, por que me desamparaste? Isso foi ouvido na cruz, por isso que foi escrito. E aqueles que ouviram interpretaram errado, dizendo: ele está chamando por Elias. Vamos ler em Mateus 27:47. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Ele chama por Elias. Então, eles não entenderam, mas nós, como cristãos, temos a obrigação de entender todo o ato do Senhor Jesus Cristo. Agora, em que ideia o Senhor Jesus Cristo faria essa pergunta? Ele está solicitando uma resposta não para ele saber, mas para os cristãos entenderem e saberem. Vou dar a você um exemplo, irmão Yuri. Quando o Senhor Jesus Cristo estava entre o povo, teve uma mulher que o tocou nas costas, uma mulher com fluxo de sangue. Vamos ver o que aconteceu. Em Marcos 5:24. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. Ora, certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Versículo 29. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. Versículo 30. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Versículo 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Vê? Os apóstolos meio que se enganaram, eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles estavam pensando que o Senhor Jesus Cristo estava realmente perguntando algo impossível. Eles disseram: por que perguntas quem me tocou quando toda a multidão te aperta? Para eles era impossível distinguir realmente quem o tocou. Para os apóstolos, qualquer um poderia tocá-lo, porque ele estava realmente no meio da multidão, talvez 1000 pessoas ou mais. E então o Senhor Jesus Cristo, virando para trás, disse: quem me tocou? Quem me tocou? Será que essa pergunta estava requerindo uma resposta que ele não sabia? Vamos continuar vendo os versículos, irmão Yuri. Vamos continuar no versículo 32. Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Então está claro. Quando ele estava perguntando quem me tocou, a mulher, ela por medo de que ela não conseguiria esconder a verdade, talvez para os apóstolos fosse impossível, a ponto de: você está fazendo uma pergunta, talvez uma pergunta impertinente. Quem me tocou? Se você está no meio da multidão te apertando, então por que essa pergunta? Então os apóstolos não entenderam algo de nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento. E por quê? Pois quem registrou isso foi Marcos, irmão Yuli, um que não era apóstolo, e o outro foi Lucas, também não apóstolo. Mas teve um apóstolo que conheceu Cristo muito bem, que foi Mateus. Vamos ler a história em Mateus. Isso é algo que nós temos que ser muito meticulosos. Então essa é a mesma situação, irmão? Sim, a mesma história em Mateus. Vamos ler. Vamos começar em 9:19. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. Versículo 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Versículo 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Versículo 22. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Você viu? A diferença da história, como narrada por Marcos, que não era um apóstolo, e Lucas, que também não é um apóstolo, mas agora um apóstolo está nos contando a história, e você percebeu que Mateus
não registrou a parte que ele pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Viu que ele não registrou isso? O versículo foi bem claro. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos, e eis que certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Então o apóstolo Mateus ele sabia que o que a mulher tocou era somente a orla do manto do Senhor Jesus. No próximo versículo diz, porque ela dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, sem perguntar, Cristo sabia o que aconteceu. Esse é o relato direto do apóstolo sobre tudo o que Jesus havia feito. Agora, ele perguntou alguma coisa? Não. Ele disse só, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, diretamente ele falou à mulher, porque ele sabia o que estava acontecendo atrás dele, ele sabia o que aconteceu. Mesmo que não esteja na frente da pessoa, ele sabe o que está acontecendo. Isso aconteceu com Natanael, e houveram várias coisas que aconteceram que antes de qualquer homem saber, Cristo já sabia. Ele sabia. Em João 2, 24 e 25. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Você tem que notar isso. Ele conhecia a todos os homens. Essa é a capacidade do Filho unigênito de Deus. Ele conhecia a todos. Versículo 25, vamos ler. João 2, 25. E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então ele sabia o que havia no homem. Não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem. Então ele conhecia os homens. Todos. Conhecia a todos. Então quando alguém lhe tocou por detrás, ele sabe bem quem o tocou. Mas por que Marcos e Lucas registraram que ele fez uma pergunta? Porque ele estava fazendo uma pergunta para ensinar, não para saber, porque ele sabia já. Não para solicitar uma resposta ou receber uma resposta, porque ele sabia. Ele estava fazendo uma pergunta, assim como João Batista, que reconhecia o Senhor Jesus Cristo no dia do batismo, o conheceu, mas enviou discípulos, João enviou discípulos a ele, perguntando, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar por outro? João sabia a resposta, mas essa pergunta foi feita por causa dos discípulos de João, para que eles mesmos reconhecessem que realmente Jesus era o Cristo. Da mesma forma que Marcos e Lucas registraram a pergunta do Senhor Jesus Cristo, quem me tocou? Mas não era para o Senhor Jesus Cristo saber a resposta, porque ele já sabia. Por isso que Mateus escreveu de uma forma bem franca e direta que, virando-se, porque a mulher o tocou por detrás, na orla do manto, por isso, virando-se para trás, virando-se para a mulher e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, tua fé te salvou. É isso que o apóstolo Mateus registrou. Mas aqueles que não eram apóstolos, que não conheciam talvez muito bem sobre o Senhor Jesus Cristo, até registraram as perguntas do Senhor Jesus Cristo. Quem me tocou? E que os apóstolos disseram, por que perguntas quem te tocou a tantas pessoas aqui? É como se dissesse, você está fazendo uma pergunta impertinente para Jesus, mas nunca era impertinente. O Senhor Jesus Cristo estava perguntando isso não porque queria saber a resposta, mas porque queria que as pessoas confessassem, admitissem, que voluntariamente elas confessassem, como naquela mulher, dizer, fui eu que te toquei. Não era para ele, porque ele sabia. Outra pergunta, Adão, onde estás? Deus perguntando a Adão no jardim, porque Adão havia se escondido com Eva entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou Adão e perguntou, onde estás? Será que significa que Deus não sabia? Ele criou os céus e a terra e sabendo tudo que nela estava, sabia muito bem onde encontrar. Então, será que é uma pergunta buscando por uma resposta? Não. Somente estava encorajando ele a confessar, dando ele a chance de confessar, de ser honesto e admitir. Por isso, na Bíblia, existem maneiras pela qual uma pergunta é feita, nem sempre procurando por uma resposta. Às vezes, uma pergunta é feita para ensinar aqueles que vão analisar a pergunta. Agora, eu estou analisando, irmão Yuli, porque sabendo tudo o que ele tinha que fazer, desde o começo até o fim, a obra do Pai que o enviou, por que ele perguntaria naquele momento em particular no tempo, por que me desamparaste? Porque é a nossa pergunta. Por que ele perguntou isso? Vamos descobrir a razão pela qual Cristo perguntou isso. Sim, a razão
inédita. A razão inédita é para percebermos uma coisa muito importante. Por nossa causa, ele desamparou o seu próprio Filho unigênito. Percebendo isso, vai nos fazer perceber e entender como Deus nos ama, sacrificando seu próprio Filho, colocando-o em nosso lugar para que mereçamos o poder redentor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Eli? Essa é a resposta para a pergunta. Será que você vai pensar que está ouvindo uma pergunta impertinente? Talvez outros, como os apóstolos, eles pensando, o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma pergunta impertinente, quem me tocou no meio da multidão? Mas eles não sabiam que o Senhor Jesus Cristo queria que a mulher confessasse o que lhe aconteceu, o que lhe acontecia nos últimos 12 anos, e para mostrar às pessoas que a fé daquela mulher a sarou. E nós ficamos sabendo disso por causa das Escrituras. Não nos é permitido pensar, por que foi assim, que os apóstolos não entenderam no começo? Por que está perguntando quem é que me tocou, se há tantas pessoas aqui? Agora, por que está perguntando onde Adão está? Ele quer que Adão se apresente e confesse o que ele fez, porque ele se escondeu por causa do pecado e da transgressão que havia cometido. Então, perguntas na Bíblia não são sempre para serem respondidas para aquela pessoa que está fazendo a pergunta. Talvez aquele que está fazendo a pergunta somente queira que qualquer outro que venha ouvir a pergunta e vá questionar em sua mente por que está fazendo tal pergunta, para você analisar, e ao analisar, nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus pela humanidade, nos tirando da cruz, colocando o Filho dele lá em nosso lugar, e na hora da redenção de nossos pecados, quando ele estava para morrer, a pergunta foi feita: por que me desamparaste? Deve ser a nossa pergunta por nós mesmos. Por que desamparaste o teu Filho unigênito? E a resposta dele seria: por vossa causa, por vocês. Você entendeu, irmão Yuli? Sim, irmão Eli, e é um ponto crucial, muito bom. O que podemos dizer é graças a Deus, muitíssimo graças a Deus por ter sacrificado o seu Filho por meu pecado, pelos pecados da humanidade. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo fez essa pergunta para nós fazermos essa mesma pergunta e descobrirmos a resposta que vai nos beneficiar, não a Ele. Deus desamparou ou abandonou seu Filho naquele momento em particular no tempo, para nós entendermos que Ele ama a humanidade, quer que nós sejamos salvos. Ele colocou o seu Filho como resgate, um pagamento de um resgate por nossos pecados, como redentor de nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar, onde nós deveríamos ser colocados por causa de nossos pecados, na cruz, para pagar. E essa verdade na Bíblia mostra que nem toda pergunta na Bíblia requer uma resposta para aquele que a está perguntando. Existem pessoas que fazem perguntas e sabem a resposta, mas estão fazendo a pergunta para ensinar a outros. Irmão Yuli, espero que isso seja... Sim, eu acho que ficou muito claro agora, irmão Eli. E acho que os nossos ouvintes estão comigo em agradecer a Deus por podermos ouvir essa resposta à pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para nós respondermos essa pergunta por nós mesmos. E a resposta é que o Pai sacrificou o seu Filho amado por todos nós, que somos pecadores e injustos, deixando seu Filho morrer na cruz para poder nos dar uma chance na vida eterna e para estar com Ele no paraíso, disse o irmão Eli. Mas, irmão Eli, tem uma outra pergunta, porque muitos ou vários outros pregadores estão utilizando este texto, esse instante na Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos pecados, e eles dizem que por causa disso, nós não precisamos fazer mais nada, porque já estamos salvos, não importa o que aconteça, por causa do que ele fez. O que você pode dizer sobre isso, irmão? Bom, essa é uma mentira descarada. E isso é uma traição ao Senhor Jesus Cristo, pois significa que você... Bom, tem muitas pessoas assim, as igrejas batistas, dizendo que não precisa fazer boas obras, que Jesus já fez tudo, com alguns pentecostais, etc., que eu francamente posso dizer que eles realmente não conhecem a Bíblia deles ao dizer que o sacrifício de Jesus na cruz é por quê? Sabe o que é? Para quê? Para quê, irmão?
pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados de nossos pecados. Por isso que ele nos redimiu de nossos pecados, das consequências do pecado. Mas isso não significa que os pecados que nós ainda vamos cometer já estão incluídos? Não. Vamos buscar a resposta da Bíblia. Ele disse à mulher: você está perdoada, não peques mais. Não peques mais. A tua fé te salvou, não peques mais. Vamos ler em João 5,14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Será que as igrejas batistas explicam isso? Ele nos redimiu de nossos pecados, né? Mas depois de redimir e perdoar, o poder redentor da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz é para redimir, perdoar os pecados da humanidade, para que Deus perdoe todos os nossos pecados. Qualquer uma de todos os abusos e graves pecados que cometemos em nossas vidas, pelo poder redentor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas depois que você foi redimido do seu pecado, há uma instrução seguinte: não peques mais. E para que você não peque mais, você tem que obedecer o que Deus diz. E isso requer obra, paciência, perseverança, zelo. Então isso anula a doutrina errônea de que uma vez salvo, sempre salvo. Se você não vai fazer o que Deus quer que você faça, então você vai perder a sua salvação. Mesmo que Cristo já tenha te redimido, e mesmo que Cristo já esteja em você. Em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então pode ser reprovado, mesmo que Jesus esteja em você, mas se você não for fazer o que deve, você pode ser reprovado. Vamos ler em Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então se você recuar, se você não continuar na fé, no amor, nas obras, a minha alma, disse o Senhor, não tem prazer nele. Então você tem que continuar. Após a redenção, depois da redenção dos seus pecados, você tem que obedecer, tem que fazer as obras para a sua própria salvação. 2:12 de Filipenses. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor. Você tem que trabalhar, né? Sim, irmão Eli. Continuem trabalhando para completar a salvação de vocês. Então, temos que trabalhar, fazer a obra que nos foi designada. Cristo trabalhou a sua obra, completou a sua obra. Na cruz ele disse, está consumado, está concluído. Ele terminou, concluiu, finalizou quando morreu. A obra que deve fazer. Em João, capítulo 4, 34, de novo, irmão Yuli, disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então deve completar a obra, mas não significa que ele, ao completar a obra que foi dada a ele, não vai trabalhar mais. O versículo diz, completando a salvação de vocês, trabalhando com respeito, temor. Por isso, somos chamados na Bíblia, irmão Yuli, como colaboradores de Deus. Ele trabalha e nós temos que trabalhar também. Somos cooperadores, colaboradores de Deus. Vamos ler este versículo em 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Em outra tradução, como na nova tradução na linguagem de hoje, diz, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Então, como ele trabalha, temos que trabalhar também. Eu não sei por que esses pregadores que nasceram com idioma nativo em inglês não leem isso na Bíblia, que somos cooperadores de Deus. Temos que fazer o nosso próprio trabalho, como os apóstolos, como os cristãos do primeiro século que trabalharam as obras da fé que receberam de Deus. Então você tem que trabalhar. E isso coloca o resto das doutrinas errôneas de que uma vez salvo, sempre salvo. Então se você fosse uma vez salvo, sempre salvo, por que Cristo diria ao homem, não peques mais ou coisa pior pode te acontecer? Sim, irmão Eli.
como está em João 5,14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se você não for prudente, se você for imprudente como a Igreja Batista, eu temo que algo pior o sucederá. E nós oramos que essas pessoas que estão ensinando aos membros deles a se contentarem somente aceitando o Senhor Jesus Cristo e tendo esperança da salvação deles, eu espero que elas sejam iluminadas, irmão Yuli. E neste ponto, irmão Eli, nós temos um convidado que está em ligação, porque estamos no episódio 6 e nós temos tentado pegar pessoas que ligassem ao vivo em nossos episódios, mas felizmente nós temos nosso programa esta noite, uma pessoa que ligou. Ele é da colônia britânica no Canadá, ele é agnóstico, irmão Eli. Ele ouviu o nosso podcast através de um dos nossos irmãos no Canadá e ele está ficou interessado no tópico. Quando mencionamos que iríamos falar sobre a crucificação, ele disse que queria nos ligar e o nosso irmão arrumou uma maneira que ele pudesse ligar para nós via Skype esta noite. Ele estudou psicologia, trabalha na área de saúde, ele é casado, tem filho, irmão Frank Montemuro. Olá, irmão Frank. Olá, podem me ouvir? Sim, irmão, boa noite e bem-vindo à Verdade Inédita da Bíblia. Obrigado por nos ligar. Sim, agradeço também. Acredito que você tenha uma pergunta a respeito da crucificação. Sim, está relacionado ao tópico sobre a salvação. Posso prosseguir com a pergunta? Sim, pode prosseguir, irmão Frank. Sim, no dia que Jesus foi crucificado no Calvário, havia 2 ladrões com ele e um deles se arrependeu. Um criminoso se arrependido, enquanto o outro não. Aquele que não se arrependeu, ele só estava zombando, até mesmo do juízo, enquanto aquele que se arrependeu, ele no fim, esse criminoso arrependido, ele foi livre do julgamento. Então, será que é justo dizermos que, segundo essa história, que nós obteremos salvação pela fé e não só por obra, segundo essa história? Porque, obviamente, o criminoso, ele não fez boas obras, e acho que esse seria um exemplo decente de que aquele criminoso que estava disposto a reconhecer as suas más obras e para ser salvo, ele alcançou salvação. Então, seria esse um exemplo bom para nós? Ok, irmão Frank, vamos ouvir a resposta do irmão Eli. Você entendeu por completo a pergunta dele, irmão? Sim, irmão Frank, por favor, me corrija se eu estiver errado. Você quer perguntar a respeito dos 2 ladrões na cruz, que um foi salvo e lhe foi prometido estar com Cristo no paraíso, enquanto o outro não, e você quer saber se isso não é uma prova de que só a fé sozinha já salva? Sim, então este é o ponto principal da pergunta, irmão Eli. Obrigado, irmão Frank, por estar conosco esta noite e por agraciar o nosso programa. Primeiramente, irmão, a fé sozinha não salva. Mesmo demônios têm fé. Isso está escrito em Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Os demônios também o creem e estremecem. Nos manuscritos gregos, os demônios creem, significando que eles têm fé, né? E estremecem. Por causa dessa fé, eles até estremecem, porque conhecem Deus muito bem, de que Ele é a pessoa mais poderosa no universo. Então, quando diz que só a fé já vai salvar sem fazer boa obra alguma, você pode dizer também que até os demônios serão salvos, porque eles têm fé. E às vezes a fé deles é até melhor do que dos humanos, porque eles estremecem por causa de sua fé. Significando que quando você estremece, você realmente está sujeitando todo o seu ser ao poder de Deus. Até mesmo os demônios creem também. Eles também têm fé. E os judeus tiveram fé também. Muitos dos judeus têm fé, mas não fizeram boas obras. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse a eles, em João 8,31, vamos ler, irmão Yuli, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Imagine, irmão Frank. Esses são judeus que creram em Cristo, mas eles ainda queriam matar Cristo, né? A história foi lida por completo. Ele disse àqueles judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, então verdadeiramente sois meus discípulos. Portanto, crer não faz deles discípulos, porque eles já creem, eles creram nele. A Bíblia diz isso. Mas eles não continuaram na obra, eles não executaram, eles não praticaram, não viveram pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse: se permanecerdes na minha palavra, então verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus até discutiram estas coisas com ele, quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Está dizendo isso? Nós não somos escravos, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? O Senhor Jesus Cristo respondeu: em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, mesmo que eles crescem, ainda não eram livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Então, crer não é suficiente se você não executa ou se você não segue as palavras do Senhor Jesus Cristo. Você vai se continuar nos pecados. É isso que está registrado nestes versículos em particular que lemos na Bíblia. Agora, outra coisa, irmão Frank, temos que pensar e entender. Os versículos sendo lidos pelos pregadores que dizem: boas obras não são necessárias para a salvação. Eles estão cortando os versículos. Se eles simplesmente continuassem mais um versículo, eles saberiam o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer. Vamos ler em 2:8 até 10 de Efésios, irmão Yuli. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Analisando esta declaração do apóstolo Paulo, a maior parte das igrejas batistas leem somente os versículos 8 e 9. 8 e 9, irmão Yuli, para enfatizar às pessoas que boas obras não são mais necessárias. Porque o versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eles não entendem esse versículo. Continuando no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso eles vão concluir aí, sem ler depois. Eles vão concluir: não é necessário obras para ser salvo, por isso só a fé. Que fé é essa? Veja o versículo com muita atenção, irmão Frank, em 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Existe uma fé aqui que veio de Deus, que é um dom de Deus, né? Vou repetir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Vocês não são salvos por causa de vós mesmos, mas é o dom de Deus. Essa fé que vai nos salvar é o dom de Deus. Irmão Yuli, tente entender isso. Essa fé é um dom de Deus. Para confirmar isso, vamos ler 1:17 de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Lembre-se, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai. E um desses dons é a fé que vem do Pai. Está claro em 2:8 de Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma fé que é dada por Deus, um dom
Para provar isso, vamos ler Judas 1:3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então, a fé que foi uma vez para sempre entregue aos santos, aos cristãos do primeiro século. Então, realmente existe uma fé que vem de Deus. E através dessa fé nós seremos salvos. Que fé é essa, irmão Yuli? Fé sem obras? Vamos ler em Tiago 2:22. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé perfeita, que vem de Deus como dom, é uma fé que é cooperada pelas obras. Tiago disse, vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Todo dom perfeito vem do Pai. E um desses dons é o dom da fé. E essa fé é uma fé que trabalha. Agora, citando o ladrão na cruz. Ele não trabalhou? Por quê? Irmão, nós temos que entender que os pés e as mãos dele estavam pregadas na cruz. Não tinha como andar, não tinha como se mexer, né? Porque suas mãos que você usa para fazer obras e seus pés que você usa para andar e as suas mãos que você usa para trabalhar não são mais permitidas por causa da situação. Por que nós vamos fazer do ladrão um exemplo de nossa salvação? Há um exemplo muito claro para a nossa salvação, não o ladrão. Você quer saber quem, irmão Yuli? É o Senhor Jesus Cristo, no meio dos dois ladrões. Ele é o nosso exemplo. Estamos buscando por um exemplo, não é o ladrão que nós vamos escolher. Tenho pena daqueles que escolhem o ladrão como exemplo para a salvação deles. Tenho pena deles, os ministros batistas. Por causa de todos os santos que são exemplos da fé, eles escolhem um ladrão na cruz. Sim, não deveria ser esse a que eles deveriam escolher, francamente. Vamos ler no livro de 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Nosso exemplo é Cristo, não o ladrão. Amém, irmão? Qual exemplo é Cristo para nós? Nos dando exemplo de que você deve seguir as suas pisadas. Que pisadas nós vamos seguir do Senhor Jesus Cristo? Em João 14:12, diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Imagine isso. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Então você vai fazer obra, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou que nós temos que fazer obras. Então se você quer obtê-lo ou usá-lo como seu exemplo, como seu modelo, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É por isso que o apóstolo Paulo trabalhou mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa da falta de tempo aqui na terra de Cristo. O apóstolo Paulo trabalhou obras maiores do que Cristo fez. Ele pregou o evangelho ao mundo conhecido, todo o mundo conhecido da época, além dos limites de Israel, até a Ásia Menor, até Roma, até lugares da Europa. Ele pregou o evangelho, que é a obra que foi determinada para ele pelo Senhor Jesus Cristo. E ele disse que trabalhou para completar o que não foi completado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então isso está muito claro, irmão Yuli. Agora, ele disse, agora me alegro em meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. No corpo do apóstolo Paulo, ele completou o que restava das obras e aflições do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em outra versão. Na JFA corrigida diz, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto
das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então você pode imaginar que o apóstolo Paulo, a ousadia dele ao dizer isso, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, cumprindo aquela declaração do Senhor Jesus Cristo em 12:14, ou 14:12, melhor dizendo, de João. Esse também, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Porque lhe faltava tempo, ele iria para o Pai. Agora, o que eu estou tentando mostrar com isso, irmão Yuli? Que o ladrão praticamente não tinha tempo para fazer obra. Mas ele teve fé, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Nas últimas horas de sua vida na cruz, ele até pediu ao Senhor Jesus Cristo que lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso foi dito em fé, uma declaração de fé. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, de que ele era o Redentor, o Rei de Israel. Ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lhe foi prometido pelo Senhor, estarás comigo no paraíso. Então, sem fazer obra alguma. Mas como? Porque ele já estava limitado pelos pregos na cruz. Ele não estava mais em liberdade de mostrar a obra de sua fé. Mas, dada a oportunidade, se simplesmente ele... Talvez, irmão Yuli, outras pessoas não saibam disso, mas se lhe fosse dado a oportunidade, ele faria a obra da fé e poderia ser visto. Você não vai me fazer pergunta? Então, irmão Eli, depois de ser pregado na cruz, ele por alguma razão fosse tirado e lhe dado a chance de continuar vivendo sua vida, ele teria andado na fé e feito boas obras? Sim, ele faria obras. E isso pode ser provado. Sabe por quê? Não sei, irmão Eli. Porque ele morreu em Cristo. E qualquer um que morre em Cristo, mesmo que você não tenha a oportunidade de trabalhar, vai lhe ser dado a oportunidade de trabalhar por ele no milênio, na ressurreição, primeira ressurreição. Não é, irmão Willi? Agora eu vejo, irmão. Todos aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição vão reinar com Cristo por 1000 anos, antes desta terra ser destruída. Então você vai trabalhar. Dada a chance, você verá o ladrão. Pode marcar minhas palavras. Você vai ver o ladrão no milênio porque ele morreu em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados na primeira ressurreição. O que vai acontecer depois? Em Apocalipse 20, versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Imagine, aqueles que morreram em Cristo, que serão incluídos na primeira ressurreição, vão reinar com Cristo por 1000 anos. Eu fico imaginando o ladrão na cruz que morreu em Cristo, será ressuscitado na primeira ressurreição, e ao ser ressuscitado na primeira ressurreição, ele vai trabalhar com Cristo por 1000 anos, porque reinará com Cristo. Se nós morrermos em Cristo, seremos ressuscitados na primeira ressurreição e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Nós estaremos fazendo a obra que Cristo nos requisitará. Da mesma forma, o ladrão não trabalhou, porque não tinha como. Ele ia morrer pregado na cruz, como o Senhor Jesus Cristo, né? Mas usar isso como um exemplo para a sua salvação, tenho pena de você, de todos os exemplos que você pode obter. Veja, só nessa situação, lá no Calvário, haviam 3 homens. 3. Talvez eu possa dizer que todos eles eram considerados pecadores naquele momento, incluindo o Senhor Jesus Cristo, porque foi considerado ou feito pecado por nós, por isso lhe foi aplicado a penalidade mortal, sentença de morte, e naquele momento ele estava representando todos os pecadores, como nós estávamos vendo antes. Haviam 3 pecadores então ali. E agora, se você for pegar um exemplo desses 3, não é melhor você pegar o exemplo do Senhor Jesus Cristo? Porque ele é o exemplo ou o modelo designado para os cristãos. Sim, ele foi apontado como exemplo para todos nós, irmão Eli. Então, se obtermos como exemplo
Ele disse: se credes em mim, farei as obras que eu faço, as obras que ele fez também, sendo um bom líder, sendo um bom irmão, sendo um vizinho gentil, todos os exemplos que o Senhor Jesus Cristo fez, ser compassivo, perdoador, etc. Sim, nós temos que pegar todos esses exemplos que o Senhor Jesus Cristo mostrou e no curto tempo que ele teve em seu ministério, talvez os 3 anos e meio que ele esteve, mas como ele iria para o Pai, período, por isso ele disse: se credes em mim, fareis as obras que eu faço e as fareis maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, espero que tenha sido compreendido pelo irmão Frank. Vamos perguntar a ele. Olá, irmão Frank? Sim, entendi. Ficou claro para você agora, irmão? Ou você tem alguma pergunta ainda subsequente? Não. Você respondeu exatamente a minha pergunta. Graças a Deus. E obrigado também, irmão Frank Montemuro. Obrigado por ligar para nós esta noite. E esperamos que ouvir de você outra vez, em outro momento, irmão Frank. E, coincidentemente, nós falamos sobre este tópico exatamente em nosso 4º episódio. Então, se você tem outras questões aí, você pode ver o nosso tópico, você pode baixar, assistir. O tópico é chamado A Fé Não é Suficiente, ou algo assim. Você pode também baixar e ouvir esse episódio do nosso site, o www.theunheardtruthpodcast.com. E, com isso, queremos agradecê-lo outra vez. Obrigado por ligar. Sim, irmão Frank, irmão Eli aqui, e nós te agradecemos por participar conosco esta noite. Deus te abençoe e a sua família. Sim, muito obrigado, irmão Eli. Boa noite, irmão Frank. E com isso, irmãos e irmãs, nós já passamos muito do horário para esta noite e esperamos que tenhamos aprendido algo outra vez, algo inédito, irmãos e irmãs. O que é inédito? Sim, nós falamos sobre perguntas nem sempre são para serem respondidas. Assim como a pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não precisava de uma resposta àquilo, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele somente está nos ensinando para nós nos fazermos também essas perguntas e entendermos a razão por trás delas, para aprendermos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o nosso versículo para esta noite. Que Deus vos abençoe. E se vocês querem esse episódio, irmãos e irmãs, vocês também podem ouvir mais desse tipo de episódio em nosso site, outra vez o www.theunheardtruthpodcast.com. Vocês podem baixar os nossos episódios passados, ouvi-los, compartilhar com seus entes queridos, amigos e até mesmo com seus inimigos. E também, se vocês querem ouvir mais sobre o irmão Eli, vocês podem visitar o website oficial dos membros da Igreja de Deus Internacional em www.mcgi.org, e vocês vão poder conhecer a nossa organização, do que nos tratamos, qual é a nossa missão, nosso objetivo na vida. E, claro, vocês podem ver mais dos programas do irmão Eli lá, todos os cronogramas e a agenda do irmão Eli e do irmão Daniel, onde eles têm transmissões do programa. E se vocês têm um assunto para ser discutido, para ser abordado nesse programa, é só mandar para nós no e-mail inquiry.theunheardtruthpodcast.com, e nós estamos abertos às suas sugestões, aos seus comentários e aos seus questionamentos que vocês querem que seja tratado neste podcast. E nós queremos convidá-los mais uma vez para sintonizarem na semana que vem para outra verdade inédita da Bíblia. Vocês ouviram, irmãos e irmãs? Até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém.